Então, pessoal, meu nome é Miguel, o canal Atualidades Exatas, resolver mais uma questão aqui Sebrae, agora a questão de conjuntos. Fala o seguinte, considere que no conjunto D0 de todos os detentos em dado momento, D1 seja o conjunto de todos os detentos condenados pelo cometimento de pelo menos um crime, D2 seja o conjunto dos condenados por pelo menos 2 crimes e assim por diante. Nessa situação, o conjunto dos detentos condenados pelo cometimento de exatamente 4 crimes aí tem a alternativa A, B, C, D ou E. Então a gente vai pegar e analisar cada alternativa aqui. Tá? Então deixa eu pegar aqui e reduzir o enunciado. Aqui ó, vocês vão entender por que tem esse conjunto aqui ó, desenhado. E a gente vai pegar e vai entender cada passo dessa questão aqui. Ó. Colocar aqui no canto, lembrando que a página tem um pix, atualidadesexatas@gmail.com e os produtos da Hotmart aqui na legenda. Se você puder também, tem um clube de membros, R$ 2,99 por mês, se inscreva no canal. Ó, aqui então, o que a gente vai pegar? Vai separar então cada conjunto. Ó. Aqui, deixa eu colocar, ó, D1 refere-se ao que? Conjunto dos detentos que cometeram pelo menos um crime. Então aqui vai ser ó, D1, então pelo menos um crime. Ó. Isso é importante você entender essa ideia de pelo menos. Ó. Pelo menos um crime, tá? Pelo menos um crime. Aqui D2 vai ser o que? Pelo menos 2 crimes, tá? D3, pelo menos 3 crimes. D4, pelo menos 4 crimes. E D5, pelo menos 5 crimes, tá? Beleza. Aqui, então, ó, o que a gente pode fazer? Pegar e colocar aqui um conjunto dentro do outro. Ó. Por exemplo, ó, D1 vai ser o conjunto todo aqui, ó, porque vai ser o quê? Pelo menos um crime. Então, quem cometeu pelo menos um crime vai estar aqui em D1, só que, pensa comigo, quem cometeu 2 crimes também cometeu pelo menos um crime, tá? Não, então, a diferença entre as palavras aí, pelo menos e exatamente, tá? Então, aqui, ó, D1 vai estar dentro, na verdade, D1 vai conter todos os outros aqui, ó. Então, aqui, D2, D3, D4 e D5, que é o menor aqui, tá? Então aqui, ó, eu posso colocar aqui, vou colocar umas letras aqui, ó. Vou colocar o A, o B, o C, o D e o E. Por exemplo, agora, vamos entender aqui essas letras aqui, ó. Deixa eu colocar, aí vocês vão entender, vai ficar mais claro aqui, ó. Então aqui, por exemplo, ó, A vai ser o quê? Cometeu um crime, cometeu um crime e pertence o quê? Apenas a D1, beleza? Pertence apenas a D1. Aqui, ó, o B, ó, o B cometeu o quê? 2 crimes e eles pertencem o quê? A D1, D2, beleza? O C, aqui, ó, vai ser o quê? 3 crimes e aí vai ser o quê? D1, D2 e D3. D1, D2 e D3, beleza? Aqui, ó, D. Então, vai ser 4 crimes, vai ser D1, D2, D3 e D4. E o E vai ser o quê? 5 crimes, que aí vai ser o quê? D1, D2, D3, D4 e D5. Ó. Acompanha aqui nos conjuntos, aqui, ó, quando o detento, né, cometeu 5 crimes. Então, ele vai o quê? Vai ser o E aqui, ó. Então, ele pertence ali, ó, D1, D2, D3, D4 e D5, tá? Beleza? Então, é de suma importância você entender isso aqui. Agora, vamos para as alternativas aqui, ó. Vamos pegar e olhar aqui, ó. Então, a gente tem a letra A, fala, ó, D1 interseção com D2, interseção com D3, interseção com D4, refere-se, né, ao cometimento de exatamente 4 crimes. Vamos ver se isso aqui está certo, ó. Quando você pega, ó, deixa eu pegar aqui, ó, aqui esse conjunto, aqui, então aqui, ó, só pegar a imagem aqui, ó, colocar na próxima página. Vou colocar menorzinho para não ter que ficar voltando na página aqui toda hora. Aí eu coloco aqui menor. Ó, você pode colocar no seu caderno também esse conjunto aqui. Dá uma pausa no vídeo, coloca, copia aí, tá? Então aqui vamos entender, ó. Na letra A, ó, vai ser o quê? D1 interseção, ó, D1 interseção com D2, interseção com D3, interseção com D4. Tá? Então aqui, ó, o que a gente tem? Nesse caso a gente tem o quê? Que o conjunto D4, ó, D4, ele está contido em D3, ele está contido em D2, ele está contido em D1, tá? Está contido um dentro do outro, né?
A interseção desses 4 conjuntos vai ser o quê? Vai ser o D4. Então, quando você tem interseção de D1, D2, D3 e D4, a interseção deles vai ser o D4, que contém os detentos que cometeram pelo menos 4 crimes, e não exatamente 4 crimes. Então, tem a diferença. No D4 aqui, ó, no D4, ó, D4, tem o que? Tem os que cometeram também 3 crimes, 2 crimes e 1 crime. Então, a interseção de D1, D2, D3 e D4 vai ser o que? Vai ser o D4. E D4 são os detentos que cometeram, então, pelo menos 4 crimes. E não exatamente 4 crimes. Beleza? Então, aqui, ó, a letra B. Vamos analisar. A letra B fala que D1, união D2, união D3 e união D4. A união desses 4 conjuntos resulta em D1. Aqui, ó, vai ser o que? Resulta em D1 aqui, beleza? D1, D2, D3 e D4. Então, resulta, então, no conjunto D1, que é o conjunto maior, beleza? Então, aqui a união, na verdade, vai resultar que contém o que? A, B, C, D ou E. Então, vão ser todos. Então, não é só o D4. A gente está procurando somente ali o D4 dessa parte aqui, ó, tá? Nem o D5 também não pode estar, tá? É o D4 só a parte ali, ó. Como é que a gente vai achar isso? Então, esse aqui, ó, resulta, na letra B, resulta no D1. Então, não é esse aí, tá bom? Então, letra C é o D4? Então, quando ele coloca, isso aí pode induzir ao erro. Você pode marcar a C. Só que não é a C, ó. Por quê? O D4, ele corresponde a tudo isso aqui, ó. Então, no D4 também tem o D5, tá? Então, o D4 refere-se ao quê? Refere-se ao conjunto de pelo menos um crime, ó. Pelo menos um crime. E não exatamente um crime. Beleza? Então, aqui, ó, o que a gente vai fazer? Ó? O D, a letra D, D4 menos D5. Então, vai ser essa. Por que vai ser essa? Ó, pensa comigo. Você tem aqui, ó, o conjunto D4. Deixa eu colocar aqui melhor. Aqui, D4. E aqui você tem, ó, dentro o D5. Ó. Então, se você tira, ó, D4 e você retira o D5, você vai ficar só com essa parte aqui, ó. Concorda comigo? Ó? Então, vai ser D4 menos D5, ó. Você fica com essa parte. Isso aí é uma noção de diferença de conjuntos. Então, D4 menos D5. Você fica só com a parte externa aqui, ó. Então, você exclui o D5. Então, é exatamente isso. Você quer exatamente 4 crimes. Ó. Exatamente 4 crimes. Beleza? E aqui, ó, vamos analisar a letra E. A letra E não é porque D5 menos D4 vai resultar num conjunto vazio, ó. D5 ele está contido em D4, tá? Então a letra E resulta, letra E é um conjunto vazio. A letra ficou feia aqui, mas é conjunto vazio, deu para entender, eu acho. Conjunto vazio. Beleza? Então, a letra D é a resposta dessa questão, correto? Qualquer dúvida, comentário ou sugestão que você tiver em relação a essa questão, você pode colocar aqui nos comentários do YouTube ou então fala comigo lá no Instagram, Atualidades Exatas. Lembrando que a página tem um Pix, atualidadesexatas@gmail.com e os produtos da Hotmart aqui no legenda. Então, até a próxima questão. Bons estudos. Valeu, abraço.